Olá, tudo bem? Espero que sim. AGRX11, Fiagro com uma forte recuperação no último mês. Saiu na semana passada o relatório gerencial. Nós vamos apresentar aqui os dados aqui, entender o que aconteceu e quais são as perspectivas futuras para esse Fiagro. Antes de apresentarmos o relatório, vamos a alguns dados deles, né? Então, hoje, dia 30 de dezembro, ele está cotado a R$ 7,75. Ele está com PVP de 0,78, ou seja, ele está com um desconto de 22%. Com relação aos dividendos, ele pagou em outubro 9 centavos, em novembro ele não pagou nada, né? Em função daquele problema que tiveram com relação ao AgroGalaxy, né? Em função da sua recuperação judicial. E em dezembro agora ele pagou 6 centavos, então conseguiu já retornar, né? Parte já então dos dividendos que ele pagava anteriormente. Ele pagou isso aí então no dia 13 de dezembro. Temos aqui o gráfico da cotação padrão, né? Onde em abril aqui ele estava cotado na faixa aqui dos R$ 9,00, ficou lateralizando aqui até setembro de R$ 9 a R$ 10,00 o valor da cota, né? E em setembro, então, teve aquele problema, né? No caso com a AgroGalaxy, especificamente, e ele veio, então, caindo suas cotas, chegou até na faixa aqui dos R$ 6,40, mais ou menos. Aí retornou um pouquinho, voltou a cair e agora está, então, nessa faixa aqui, entre R$ 7,50 a R$ 8,00 novamente. Aqui nós temos o gráfico dos dividendos, né? Onde nós temos aqui que ele chegou a pagar aqui 18 centavos aqui, né, no ano passado, 2023. Estava pagando aqui em torno de 14 centavos, né, no início do ano. Caiu, estava pagando até setembro 11 centavos. Em outubro ele já pagou 9 centavos. Novembro ele não pagou nada em função do problema com a AgroGalaxy, né? E agora ele voltou a pagar 6 centavos. Então, nós vamos ver, então, né, no relatório gerencial, se existe a possibilidade dele já estar voltando, talvez no próximo mês, a voltar a pagar os 9 centavos. Quem sabe até 10 centavos ou 11 centavos, que seria muito bom aí mais para frente nos próximos meses, né? Vamos analisar, então, como é que está e quais as perspectivas desse fundo Fiagro, né, para os próximos meses. Então, com relação à rentabilidade desse fundo, né, nós temos aqui, então, no valor atual de cotação, que é R$ 7,75, ele pagando, então, esses 6 centavos, ele deu um yield, né, mensal de 0,77% ao mês, né, que é pouco, né? Mas, caso ele volte a pagar, então, por exemplo, 9 centavos, ele daria um yield já de 1,16% ao mês, e pagando os 10 centavos, daria 1,29% ao mês, né, nos valores dessa cotação atual. Então, vamos ver se realmente tem possibilidade, quem sabe já no próximo mês ele voltar a pagar esses patamares aqui de dividendos. Ok, pessoal, vamos lá então. Saiu então o relatório gerencial de novembro de 2024, né, do AGRX11, esse Fiagro. Vamos ver então como é que ele se comportou então nesse mês de novembro. Bom, ele continua então com 180 milhões de reais de patrimônio líquido, né? O seu retorno basicamente CDI mais 5,3% e IPCA mais 7,8%. Então, dá de ver já que ele é um fundo high grade, né? Então ele é bastante arriscado, umas taxas bastante elevadas, né? Mas ele traz aí excelentes rendimentos. A cota patrimonial dele, aqui não é outubro, eles se enganaram, tá? É novembro. A cota patrimonial deles aqui, então, R$ 10,10. Ele tem em torno de 21 mil cotistas. No comentário do gestor, então, ele fala com relação à distribuição de dividendos, né? A distribuição de rendimentos referente ao mês de novembro paga em dezembro foi de 6 centavos por cota, mas o resultado apurado foi de 10 centavos por cota. Basicamente, ligeiramente inferior ao mês de outubro, que foi de 11 centavos por cota, né? Já desconsiderando os eventos extraordinários, que basicamente, né, em outubro ali, em novembro principalmente, foi aquela questão da recuperação judicial do AgroGalaxy. Essa redução deve-se ao menor número de dias úteis em novembro e a marcação ao mercado das operações indexadas ao IPCA, né, e com taxas pré-fixadas também, né? Como informado nas últimas cartas, a gestora vem retendo parte do resultado passível de distribuição com o objetivo de recompor ou aumentar a reserva de dividendos a níveis que permitam maior segurança nas distribuições futuras. Então, eles vão segurar um pouco, né, dessa distribuição para que em momentos que precisem, de repente, né, para algum problema que possa acontecer com algum devedor ou outro, né, eles consigam, então, manter os dividendos aí o mais linear possível, né, para evitar essas
oscilações de pagamentos desses dividendos. Aqui ele mostra o gráfico, né, do retorno para os cotistas, onde ele vinha aqui basicamente até o mês de agosto, né, tendo um retorno de 1,5% ao mês, lembrando que isento de imposto de renda, né? Depois, com o problema então da AgroGalaxy, ele já baixou então em setembro para 1,04%. Em outubro ele não pagou nada, né? No caso aqui. E já no mês de novembro ele voltou a pagar então o 0,7%. Então a gente já espera, né, que no próximo mês ele já volte de repente a pagar lá os 9 centavos lá, que já dá mais de 1%, quem sabe até 10 centavos, aí chegando a 1,3 mais ou menos, ou até mais aí nos próximos meses. Isso que a gente aguarda, né, e espera que aconteça aí na sequência. Com relação aos eventos subsequentes aqui, ele diz então que ele investiu 21 milhões no fundo Exas Terras, Fiagro Imobiliário, fundo de terras, né? Na verdade, ele fez o quê? Ele comprou da Franciele, que já é um devedor do fundo, ela tem CRAS aqui no AGRX, ele comprou terras dela, onde esse valor, então, que ela está vendendo essas terras, ela vai, então, liquidar esse CRA que ela tem. E é interessante porque ela tem um CRA no fundo que equivale em torno de 9,9% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, uma concentração bastante grande, né? Então, ela vendeu essas terras para o fundo e o fundo então, e ela vai então quitar esse CRA que ela tem. Acho muito bom, né? Principalmente esse fundo ele tem algumas concentrações, isso aí vai ajudar bastante. É um devedor a menos, né? Com uma concentração tão grande como tinha aqui a Franciele. Ele fala também que em dezembro aqui ele investiu 17 milhões num CRA Orb, né? Que basicamente uma taxa CDI mais 5,5% ao ano, tá? Então, tem mais informações aqui embaixo, depois vocês verifiquem também, para não deixar esse vídeo aqui muito, muito longo, eu vou encerrar essa questão aqui desses investimentos desse mês. Foi basicamente essas duas movimentações que teve, né, nesse mês. Aqui as alocações do fundo, basicamente ele tem 92% indexado ao CDI, 4% ao IPCA e 4% ao pré-fixado. Então, é bastante concentrado em CDI, né, o que vai trazer aí ótimos rendimentos daqui para frente em função aqui da elevada taxa de juros que nós temos agora e ainda com previsão de mais 2% ainda, né, de aumento aí nos próximos meses aí. Então, vai ser bastante interessante os rendimentos dele daqui para frente. Com relação aqui aos estados que ele está, então, alocado, né, ele tem basicamente Maranhão 20%, Paraná 14%, Mato Grosso do Sul e Goiás 11%, e o restante distribuído em outros estados aqui, né? Então, alocação por ativo, CRAS aqui são 83%, Fiagro FIDIC 14%, fundo de caixa 34% e debênture 0,28%. Distribuição por setor, basicamente 33% é soja, milho 12%, sucro alcooleiro 10%. E o restante em outros tipos de setores. Distribuição por estados, né? Maranhão 20%, diversos estados 18%, Paraná 14%, Mato Grosso do Sul e Goiás 11%, o restante distribuído em outros estados também. Acho importante, pelo menos uma vez por mês, em um dos fundos, a gente fazer um apanhado geral com relação ao setor agro, né? Como é que estão aí as perspectivas, a área plantada, a produção, né, de cada tipo de cultivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a soja rapidamente aqui. A área plantada, então, para a próxima safra 2024-2025, né, é de 47,35, comparado, então, à última safra, 46,02. Então, teve um aumento aqui, né, também já na área plantada. Com relação à produção de soja, na última safra 147,4 e agora 166,1 milhões de toneladas. Então, aumento também, né, na produção de soja. Com relação ao preço histórico, né, então ele vinha aqui em 2019 sendo cotado aqui a R$80 a saca, mais ou menos. Aí em 2022 chegou aqui a R$180, depois caiu para R$100 em 2024, 2023 e agora, né, ele está retornando então a R$131 a saca. Com relação ao milho, né, ele vem aqui com uma área plantada de 21,05 na última safra e agora 21,01, praticamente a mesma quantidade, né, de milhões de hectares plantada, porém a gente vê que na produção, mesmo com uma área menor, a produção aumentou, né? Saiu de 115 milhões de toneladas para 119 milhões de toneladas, que é excelente, né? Com relação ao preço, né? Então saiu aqui lá em 2019 de R$30 a saca,
chegou aqui em 2022 cotar R$ 90 a saca, caiu aqui por volta de 50 em 2023 e agora já voltou para os patamares de 60, 64 reais a saca agora em 2024 também, né? O algodão aqui ele vem se mantendo basicamente aqui 1,9 milhões de hectares plantados para 2, a produção 3,7 para 3,7 se manteve e o preço também vem se mantendo desde 2023 aqui nos patamares aqui de 130, 129 reais a arroba do algodão. Com relação ao açúcar, né? A plantação então de cana em milhão de hectares saiu de 8,3 para 8,6, teve um pequeno aumento. A produção 46,8 para 46, praticamente se manteve, um pouquinho abaixo. O preço do açúcar ele vem subindo também, praticamente está aqui no pico histórico aqui, né, cotação máxima aqui em torno de R$ 160 reais a saca. Com relação ao etanol, ele saiu aqui de 17,6 para 17,8, né, no hidratado e de 12 para 11 no anidro, bilhões de litros, né? Então teve uma queda na produção aqui de 29,68 bilhões de litros para 28,85 bilhões de litros. Com relação ao preço, ele está aqui nos patamares entre R$ 2,5 e R$ 3 reais por litro. Com relação à DRE do fundo, nós temos aqui no mês de novembro total de receitas 1.948.000, total de despesas 138.000. Ele nessa situação, eu já fiz aqui embaixo aqui, né, em azul aqui, ele deu um resultado de 1.800.000, distribuiu apenas 1,07 milhões, né? Ou seja, fez uma reserva de 635.000, ou seja, 4 centavos de reserva, distribuiu 6 centavos conforme está aqui. Lembrando aqui, né, no mês de outubro, ele teve aqui, basicamente, ele não entregou nada, né? Ele não distribuiu nada, em função do problema com a recuperação judicial da AgroGalaxy. Então, aqui no mês de outubro, ele já tinha feito uma provisão aqui de 3.500.000, em setembro mais 1.500.000, então fechou aqui basicamente 5 milhões de provisão, né? Por conta do problema com a AgroGalaxy. O total era 10 milhões, né? Então 5 milhões ele já fez essa remarcação aqui. Então, lembrando, né? Essa reserva aqui, então, para esse mês, então, foi de 4 centavos. Então, já temos uma gordurinha aí para os próximos meses, né? Vamos ver se no próximo mês ele consegue aumentar um pouco já esse pagamento, né? Que é o que a gente acredita, tá? Para que a gente possa, então, melhorar aí essa questão da rentabilidade desse fundo. Com relação aos ativos na carteira, né, nós temos aqui, então, esse FIAGRO que foi comprado, essas terras, né, agrícolas aqui, que isso agora representa 11,68% do fundo. E lembrando que esse CRA da Franciele aqui, que é 16 milhões, ele deve ser, então, quitado agora em dezembro, né, com relação a essa venda que a Franciele fez dessas terras aqui para o fundo. Então, vai sair, então, a Franciele com essa concentração de 9,32% aqui. Então, acho que foi uma excelente negociação que o fundo acabou fazendo. Lembrando, como eu já falei, é um fundo de risco, high grade, né? Onde ele tem ainda várias concentrações aqui. Nós temos aqui esse CRA, produtor rural aqui, Zaire, né? Ainda com 9,46% de concentração, né? Temos aqui também mais outros aqui com 7,7, 7,4, 6,4, 6,3, 5,9, né? Então, tem bastante concentração, por isso que deixa ele com bastante risco, né? E também o que preocupa é isso aqui, né? Um indexador, por exemplo, aqui um CDI com uma taxa de 8%, CDI mais 8%, né? Então, é realmente bastante complicado, né? Esse tipo de concentração, e ainda com uma taxa tão alta, né? Temos aqui, ó, CDI mais 8,5%, né? Então, isso aí que preocupa bastante, tá? Mas, enfim, todos eles estão pagando certinho, né? Vamos torcer para que isso aí continue e que a gente possa ter aí excelentes resultados nesse fundo. O CRA da AgroGalaxy está aqui, né, como já falei, era 10 milhões, já foi remarcado 5, né, então está com 5 milhões aqui só, né, percentual de receita aqui, nada, né, não está pagando, né, então é isso que está acontecendo com esse fundo aqui também. Pessoal, basicamente seria isso, né, então resumo rapidamente aqui, o fundo nesse mês aí teve uma recuperação bem interessante, já conseguiu basicamente 10 centavos por cota, distribuiu só 6 para ele manter uma gordurinha, uma reservinha ali de 4 centavos já, né? Para que qualquer problema que venha a ter no futuro com algum outro devedor, né? Ele não precise deixar de estar pagando então os dividendos, né? Se ele tiver então essa reserva em caixa. Que isso aí é salutar para o fundo também, né? E vai fazer uma boa diferença aí no futuro, com certeza. Demais, já foi falado, ele é um fundo de risco, ele é um fundo high grade, basicamente, um FIAGRO high grade, né? Onde tem taxas aqui bastante elevadas de
de CDI em mais 8, tal, mais 6, né? Então é bastante preocupante, temos que acompanhar de perto esses fundos, principalmente esses que têm essas concentrações grandes, né? Mas esse é a forma que o fundo trabalha, né? Então é bem claro aqui, acho que cada um tem que analisar se vale a pena ou não correr esse risco, né? Enfim, vai trazer ótimo rendimento novamente, acreditamos que já para os próximos meses, né? Então, demais seria isso. Lembrando aqui, pessoal, que nada aqui é recomendação de investimento. Então, desejo a todos aí excelentes investimentos e aguardamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.